Hoje nós vamos conversar com o Eduardo Andrade de Carvalho, que tem uma incorporadora singular, a MOB. Ele vai falar sobre isso e ele é considerado um incorporador ético. Vocês conhecem isso? Eduardo, obrigado por você aceitar ser entrevistado aqui. Obrigado a você, Narine, pelo convite. Então, conta um pouquinho para eles, você que é tão jovem, tem assim, uma identidade com eles, como é que foi sua vida, o que você estudou, como foi o seu trajeto até agora? Bom, eu estudei administração de empresas aqui do lado, na Fundação Getúlio Vargas, e apesar disso eu sempre quis montar meu próprio negócio, assim, nunca foi minha vontade trabalhar numa empresa grande. Quando eu estava me formando, ainda estava procurando um estágio, conheci um pessoal que estava montando uma incorporadora, e fui trabalhar com eles. Na época era em 2002, eu tinha 22 anos. Sabia muito pouco sobre incorporação, o que era isso, sabia pouco sobre o mercado imobiliário também. Mas era uma empresa pequena e comecei a fazer de tudo lá e comecei a gostar do que eu estava fazendo. Então, desde vender estoque de apartamento que não vendia, naquela época tinha muito apartamento que não vendia, assim, hoje é mais difícil. Até montar o ERP da empresa, né, que é o sistema que, enfim, engloba todas as áreas do que a empresa faz, cuidar da área de marketing, passando por diversas áreas dessa empresa. Então, eu aprendi bastante sobre o mercado imobiliário, aprendi bastante sobre como montar uma empresa também, e trabalhei lá até 2007, mais ou menos. Depois saí com uma equipe dessa empresa para montar uma outra incorporadora focada em que eu fui sócio, focada na época era plano associativo da Caixa Econômica Federal, o que virou depois, assim, Minha Casa Minha Vida. Uhum. E aí eu era diretor de operações dessa empresa, era sócio também. A gente tinha muitos projetos grandes em São Paulo, tinha Sorocaba, tinha Joinville, e foi uma experiência muito boa, assim, tipo, operacional. Então, também aprendi como funciona, enfim, o desenvolvimento do projeto imobiliário, talvez mais, em uma escala maior, porque os projetos tinham 800, 600, 1000 unidades. E, de novo, foi uma experiência também de montar uma nova empresa. Uma experiência muito boa, assim, e aí foi em 2007, 2010, eu comecei a gostar de arquitetura também, que era uma coisa, na verdade, eu acho, né, tipo, que é central, assim, ao processo de incorporação, mas eu me incomodava um pouco, assim, da gente e dos incorporadores em geral, talvez não darem tanta atenção a isso. E no final, esse desenho do prédio, né, que é feito pelo arquiteto, é o que fica. Uhum. Tipo, óbvio que a obra também, etc., mas, assim, o marketing não fica. A gente faz marketing de um projeto durante 2, 3 anos, enquanto ele está sendo lançado, durante a obra, mas a obra fica, e a obra é desenhada, né, por um arquiteto, e esse processo, assim, de desenho do prédio é muito importante, e da relação dele com a cidade. Então eu comecei a gostar desse assunto. Aí, bom, aí foi a terceira empresa que eu tenho hoje, né, que eu saí dessa empresa que fazia Minha Casa Minha Vida, montei a MOB, focado em projetos, assim, numa escala menor. Então os prédios têm 30, 17, 40 apartamentos, mas sempre com muito cuidado arquitetônico e urbanístico, digamos, tipo, então, assim, muito cuidado com o desenho da planta, né, tipo, como o proprietário se relaciona com ela, com os ambientes do apartamento, e muito cuidado na relação do prédio com a cidade, para não ser agressivo e tentar transformar aquele lugar num lugar melhor. Isso é um diferencial importante, né, Eduardo? E eu li também a origem do nome, porque conta para eles por que você escolheu o MOB aí. Um amigo meu, incorporador, estava conversando com ele, o Rafael Birman, ele está fazendo um projeto muito grande a Leopoldo Couto Magalhães com a Faria Lima, está fazendo o maior prédio corporativo de São Paulo ali. E vai ter uma escultura de uma baleia enorme na esquina ali da Faria Lima, tá, com a Leopoldo, tá? E aí a gente estava dando risada, ele falando, por que uma baleia? Demorou muito para decidir o que ele ia ser ali e tal. Ele falou, uma baleia tem muitos significados, assim. E aí ele falou aí ele falou um deles, né, tipo, o significado do Moby Dick, assim, né, tipo, que é associado à obsessão, assim, tipo, no escritório tem lá um quadrinho, assim, do pessoal remando, assim, tipo,
E é um livro também, tem uma relação afetiva com o livro também, meu pai lia para mim quando eu era criança tal, então tipo aquela ideia Minha aventura de e aventura resistência, daquele mar né? aberto, então tipo, fazer uma coisa legal, em trabalhar, assim, tipo, enfim, Então, eu gosto essa sua vocação para fazer coisas esteticamente agradáveis, né? É alguma coisa que talvez tenha sido negligenciada pelo grande mercado imobiliário, né? Dessa insensatez chamada São Paulo. Os prédios foram surgindo sem grande preocupação, né? E com tantos arquitetos bons que nós temos, né? O Brasil tem arquitetos que são premiados no mundo inteiro. O bonito é sempre muito mais dispendioso. Não, não é, né? Mas a gente tem uma história da arquitetura maravilhosa aqui e é difícil entender exatamente o que aconteceu no passado, né? Falar assim, tipo, o problema foi dos construtores, o problema foi do mercado que comprava qualquer coisa. Assim, tem um livro muito bom do Raul Justilores, que hoje é editor da revista Veja São Paulo, em que ele conta a história do mercado imobiliário paulistano dos anos 50, 60, a gente construiu muito e construiu muito bem. E era uma época em que o arquiteto estava muito ligado ao empreendedor também, às vezes ele era o próprio empreendedor. Então, foi uma época que a gente fez na Conjunto Nacional, o Copan, Hilton, muita coisa no centro, Higienópolis, aqueles prédios de Higienópolis maravilhosos que a gente conhece, foram feitos nessa época. E aí ele conta um pouco, assim, o que aconteceu depois, assim, tipo, os anos 70, 80, excesso de dinheiro, os empreendedores antigos quebrando, essa volatilidade econômica que a gente tem no Brasil, que não permite que as empresas durem, que atrapalha que as empresas, né, tipo, durem muito tempo. A gente quebra muita empresa, cada ciclo econômico, né, tipo, aconteceu isso de novo agora, tal. Muita empresa conseguiu reduzir, mas muita gente ficou pelo caminho. Gente que, assim, que era boa, com conhecimento, com equipe e tal. Isso se desmancha, a economia volta, que é mais ou menos o que está acontecendo agora. Aí todo mundo tem que se reorganizar de novo, né, para crescer. Só que isso custa, isso demora, e aí o mercado está demandando outro lado, encarece preço no final. Então. Dizem que a construção civil é a primeira a sofrer e a última a se recuperar. É assim mesmo? É assim mesmo, acho que é assim mesmo. Alguém me disse uma coisa diferente esses dias, falou assim, é a primeira a se recuperar. Não é verdade, assim, tipo, quer dizer, assim, as pessoas compram talvez apartamento antes de comprar eletrodoméstico, né? Mas demora para a pessoa, porque o mercado imobiliário depende de confiança no longo prazo. Quer dizer, não basta você só ter um emprego, você tem que ter certeza que você vai ficar lá empregado durante 5, 10 anos, ganhando mais. Agora, você é bem jovem, Eduardo, você deve estar sintonizado assim com tendências que aqui no Brasil elas chegam sempre bem mais tarde, né? Mas aparentemente nos Estados Unidos os jovens já não estão pensando muito em imobilizar, em adquirir propriedades, ou elas estão cada vez menores. Você acha que isso está acontecendo aqui também? Acho que está acontecendo aqui também, talvez aqui mais também. devagar, né, e depois, mas eu acho que está acontecendo. A gente vê isso, né, tipo, com carro isso já é óbvio, né, e com apartamento também. As pessoas estão demorando mais para comprar, estão alugando mais, tem uma vida mais dinâmica, às vezes morando em bairros diferentes, cidades diferentes, não quer comprometer dinheiro. A sensação que eu tenho assim de Jejuno é a de que há muitos lançamentos e a maioria deles é de lançamentos de pequenas unidades, né? Estudioso, coisas bem reduzidas, né? Será que isso é uma tendência, um desapego? Os jovens não querem guardar muita coisa, não querem acumular muito? Acho que é uma consequência de várias coisas. Uma delas é que imóvel está caro, né? Tipo, é caro construir em São Paulo, o terreno é caro, a legislação restringe muito o que você pode fazer, então limita a oferta, isso acaba também aumentando o preço dos imóveis, então as pessoas estão meio que obrigadas a morar no espaço que elas podem pagar. Então, ao mesmo tempo as pessoas estão aproveitando mais a infraestrutura da cidade e então, assim, comendo mais fora, se divertindo mais fora, então isso acaba, assim, permitindo que a pessoa viva mais confortavelmente num espaço menor. E acho que o que acontece também bastante o que aconteceu é que esse novo plano diretor de São Paulo, ele basicamente te obriga assim, né, a fazer uma
cota de unidades por terreno. Então, se você fizer, por exemplo, alguns apartamentos grandes naquele terreno, você tem que fazer alguns menores para compensar e chegar nessa cota. Isso força um pouco os empreendimentos a terem esses estúdios em unidades menores. Então, muita coisa sendo produzida não está sendo vendida, algumas coisas não podem ser vendidas, ou ser vendidas quando estiver pronto, ou alugadas. Então, também é um pouco consequência da legislação, não só do mercado. Assim. Você tem essa preocupação social, essa preocupação com a cidade, o edifício ele tem que ser um lugar onde se viva decentemente, né, com qualidade. Essa sua preocupação, ela está tendo eco? Você está encontrando receptividade? Porque a noção de quem está no mercado é que as construtoras, as incorporadoras, elas visam lucro, elas são bem materialistas, né? E não tem essa conotação de pensar nas décadas que a pessoa vai residir naquilo que elas construíram, né? Como é que você acho que o espaço em geral para empresas que só buscam o lucro está diminuindo, né? Assim, as pessoas, os consumidores estão preocupados assim também com outros valores da empresa, né? Tipo, o compromisso que ela tem com a equipe, com os vizinhos, com o consumidor. E sustentabilidade é uma ideia que é transversal a todos os... Então, assim, tipo, por exemplo, mesmo nos meus folhetos, assim, eu evito escrever sobre sustentabilidade, porque acho que é uma coisa talvez tão central, que não precisa ficar falando, que a gente tem que reusar água, etc. Só que, tipo, até mudei um pouco a visão sobre isso, porque os clientes perguntam muito, assim, estão super atentos Então, estou desenvolvendo um projeto hoje, assim, que a gente está fazendo, assim, basicamente para ser o projeto mais sustentável, residencial mais sustentável de São Paulo, assim, e escrever, deixar isso mais claro, assim, na comunicação. Os clientes estão muito preocupados com isso, assim. E você também tem um trabalho na esquina, de fazer... Como é que funciona isso? É grupo de debate? Como é que funciona? Conta um pouco aí. Eu tenho um projeto que nasceu dentro da incorporadora, que chama Esquina, que é uma série começou como uma série de encontros mensais sobre cidades. Então, vieram convidados, por exemplo, com o Roberto Pompeu de Toledo para falar sobre a história de São Paulo. Ele tem 2 livros maravilhosos sobre esse assunto. O Raul Justilori já participou para falar um pouco sobre também mercado imobiliário e arquitetura. O Amir Klink já veio falar sobre cidades fluviais. A gente já fez um debate legal uma vez sobre como resolver o problema da habitação popular com o Leandro Narlock, que tem uma visão super liberal assim, sobre economia, e a Raquel Ronick, que acha que o Estado tem que, talvez, participar um pouco mais desse processo. Então, assim, o Esquina é uma série de encontros sobre cidades. E aí daí derivaram outras coisas. Então, hoje a gente tem um site também, dentro do Estadão, do portal do Estadão, em que a gente publica artigos sobre cidades. A gente já fez muito passeio, a gente parou um pouco de fazer, mas a gente já fez muito passeios por São Paulo, pela Paulista, por Higienópolis, pelo centro, guiados. A gente também tem um Instagram, assim, que a gente sempre convida pessoas diferentes para postar sobre a sua relação com a cidade. Então, assim, a ideia do Esquina é ser um ambiente para discutir cidade e urbanismo, que não seja acadêmico, que não seja do mercado, mas que estimule que que esses dois lados dialoguem, se encontrem, entendeu? Mas você tem, então, um bom relacionamento, ou tem tido o relacionamento necessário com os registradores de imóveis. Você tem encontrado alguma dificuldade? Não. Não mesmo? Não, às vezes volta uma firma que não reconheceu e tal, mas assim, tipo, a experiência em geral é muito boa. Você acha que funciona? Tem funcionado? Eu tenho uma experiência você vê alguma coisa em que o setor poderia aperfeiçoar o seu atendimento para tentar fazer algo mais rápido, mais eficiente, mais seguro? Da sua experiência, você tem alguma... Não, acho ideia? Que por exemplo, a gente levanta muita matrícula de imóvel, né? Se eu pudesse levantar uma matrícula oficial pela internet hoje, é uma coisa que agilizaria nosso trabalho. Assim, tipo, isso está sendo tentado aqui. Você tem ideia do que seja, por exemplo, a concentração de atos na matrícula? Você ter todo o histórico do... A gente pode até levantar, tem um site lá que faz isso, mas ela não é uma matrícula oficial, né? Sim. Então,
se a gente pudesse apertar um botão, tipo, entrar num site, enfim, pagar lá eletronicamente, ter a matrícula, assim, de alguma forma oficial, assim, impressa, né? Isso está em andamento, viu, Isso seria Eduardo? muito legal. Isso está em andamento e eu acho que vamos chegar aí. O presidente da Arisp, que é um jovem, o Dr. Flaviano Galhardo, ele está muito empenhado nisso e com todas as outras associações de registradores imobiliários de todos os estados brasileiros para tentar fazer alguma coisa que ajuste o sistema à quarta revolução industrial, né? Como é que você vê o futuro da construção? Como é que você vê esse cenário? Assim, nós passamos por anos difíceis, né? Agora essa retomada está deixando todo mundo mais animado. Você também está animado? Tô. O mercado está eufórico, né? Tá animado. Eu estou animado, assim, eu acho que as coisas, assim, tipo, economicamente estão melhorando, enfim. E como é que você vê, por exemplo, São Paulo, como é que você vê os próximos 10 anos de São Paulo? Vai haver alguma mudança? Você está sentindo que vai haver alguma requalificação, Eu acho que grandes mudanças aconteceram, né, nos últimos 5 ou 10 anos, assim, que aconteceram até, enfim, durante a prefeitura do Haddad, mas tendo a ver ou não com ela, mas acho que o fato da Paulista, por exemplo, está fechado, acho que a consequência, as pessoas estão usando mais a cidade. Acho que no mundo inteiro está acontecendo isso. Não é privilégio, né, de nenhum poder público, tipo, de uma prefeitura especificamente, assim, mas acho que as pessoas estão aproveitando mais a cidade, isso é muito bom, assim, e estão cuidando mais dela também. Eu acho que, consequentemente, do espaço público também estão cuidando mais. Acho que tem algumas iniciativas legais, assim, para melhorar o centro de São Paulo. Eu acho que se, por exemplo, fosse mais fácil, tem algumas iniciativas também que já melhoraram, já facilitaram a gente fazer um retrofit de um prédio tombado no centro, mas ainda não é tão fácil. Em escala, é mais fácil fazer um prédio do zero do que fazer um... Eu acho mais fácil, entendeu? Porque não deveria ser mais fácil reformar um prédio que está pronto, né? No mundo civilizado, o tombamento é um prêmio. Aqui é um castigo, né? Aqui é um castigo. Para o proprietário é um castigo. Mas, Eduardo, o que você diria para os jovens? Quem assiste essa nossa entrevista são jovens que estão ali. Hoje eles estão qualificando títulos, estão registrando, averbando, devolvendo. Mas eles podem, de repente, se interessar por outras áreas, né? O que você acha que é alguma coisa que está em alta, assim, que eles deveriam estudar, que eles deveriam se interessar para poder sobreviver na quarta revolução? História? Você estuda história? Não estudo formalmente, mas é um assunto que eu gosto e eu acho que é importante, assim, para a gente ter um pouco de noção do que aconteceu antes da gente, né? Assim, o que vai acontecer é difícil prever, assim, e talvez até perigoso, porque você acha que uma coisa vai acontecer, futurologia acontece a outra. Areia movediça. E de alguma forma a gente acaba vivendo o futuro também dentro do presente, assim, mas acho que a gente esquece, você falou sobre isso, assim, a gente esquece, tem muita coisa importante que já aconteceu, tem muita coisa importante e tem muita coisa que a gente pode usar para hoje. Então, eu falei do livro do Raul, por exemplo, né? Assim, se tiver alguém que se interessa por arquitetura, por mercado imobiliário, acho que é uma leitura fundamental para entender, assim, tipo, como o mercado imobiliário, como a cidade acontece, como o mercado imobiliário participa disso, assim, e pode transformar a cidade num lugar melhor, assim, enfim, que é o que todo mundo quer no final, né? Então, bom, então nós conversamos com o Eduardo Andrade de Carvalho, que é incorporador. A MOB é uma incorporadora considerada ética. Por que ela é considerada ética, Eduardo? Eu não sei, nunca falo. Não é uma expressão minha essa, assim. Mas é um elogio, não é? É muito bom, eu fico feliz, assim. Num país em que a ética está tão por baixo, né? Quando você fala que é uma empresa ética, isso é muito bom. Procure conhecer. Eu fico feliz em ouvir, assim, acho que é porque a gente se preocupa com, enfim, coisas que não sejam só realmente, tipo, de retorno financeiro imediato, mas, assim, um retorno também para sociedade, enfim, e o lugar que a gente vive. É a responsabilidade social tão propalada e tão pouco cumprida, né? Que deve também mostrar que o fazer negócio não é só negócio. O lucro é legítimo, mas se ele se propuser algo a mais, né? Tornar a vida um pouco menos angustiante, menos aflitiva, isso vale a pena.
Eduardo, muito obrigado de você ter participado da entrevista, viu? Obrigado a vocês pelo convite, foi um prazer. E se tiver alguma sugestão para os registradores, para tornar o serviço mais eficiente, mais célere, mais seguro, conte conosco. Obrigado pela abertura.